a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Então, por enquanto, a gente tem continuação dos papéis aí que eu venho analisando. Então, as novidades, por exemplo, farmacêutica Ipera, software TOTUS. Agora que você esquece, é tanto papel que você esquece você esquece o ticker, meu Deus. Bom, TOTUS também em continuação. Por quê, né? Ainda não atingiu um suporte importante. A TOTUS, né? Ela começou aqui a semana com 8%, né? Ela deixou um diamante aqui, desse último movimento, né? Já no final de novembro. O mês, né, começou aqui também no vermelho, com 4,60, e aí confirmou os R$ 30 no início da semana. Mostrou exaustão, né, a barra é grande, ó, sem sombra inferior, e a gente tinha aqui o 27,50, primeiro suporte, mas ela acabou confirmando aí na quinta-feira, né? Então, aqui me dá a continuação. Vamos olhar aqui semana. Semana, a situação daqui da semana, né? A mínima dela foi 26, 27. Então, na próxima semana, o que que acontece aqui? Ainda tem um pequeno vazio, né? E o papel pode fazer o teste da média. Então, a pressão de compra, né? Provavelmente está aqui no número inteiro, R$ 26. Então, a TOTS, né? Faz aqui vem testar aqui os 26. Inclusive, a gente tem sombra aqui. Tem o gap, né? De junho. Apesar de que ela já fechou, né? Mas tem uma zona de gap aqui. Então, para a próxima semana, TOTUS testa essa mínima, começa a semana testando a mínima, é o caso aqui, e aí começa a reagir nos 26, ou seja, ela começa a semana no número inteiro para começar a tentar buscar recuperação. Porque na semana, né, apesar desse último movimento aqui, ó, o papel apresentou foi uma divergência aqui de baixa. E no mês, né, ainda não tenho confirmação desse movimento acelerar. Por quê? Porque só vai acelerar mesmo aqui para baixo, né? A mínima do ano de TOTUS, né, é 22,50. Aliás, junho 22,44, julho 22,53, ou seja, a, a mínima do ano é 22,50. Então, é só aqui que o movimento vai ganhar força. Se o papel não ampliar esse movimento, né, além dos R$ 28, então, né, o caminho é justamente aqui esse ponto, né, essa zona de compra aqui, que está esse fibro traçado. Se a gente olhar aqui, a gente tem um canalzinho aqui se formando, né, um canalzinho de baixa. Então, a TOTS ainda pode oscilar mais uma vez aqui dentro dele, né? Então, ainda tem caminho aqui para TOTS até R$ 24. A zona de compra está aqui embaixo. A zona de compra está aqui. Ver certinho aqui. 21,70. Então, o principal suporte do papel é 22, né? Mesmo com a mínima do ano aqui, 22,50. Se TOTS confirmar esses 22, né? Aí a gente tem um grande vazio aqui pro papel. E o ponto
o ponto de... Como é que se diz, gente? Perdi aqui. O ponto de reversão dela em 2020 foi a faixa de R$ 20, apesar desse vazio. Então, se todos confirmar 22, ainda vai testar os 20 aqui. Ainda não me deu o sinal. O sinal só vai ser dado aqui embaixo. Então, na próxima semana, o que pode acontecer? Todos testar esses 26, começar a buscar recuperação nesses 28, né? A reversão é aqui em cima, ou seja, não é nem 28, né? Ela pode voltar nos 21, a reversão é esse 38,2, ou seja, voltar a esperar R$ 30. Ela está oscilando aqui nesse intervalo, então pode fazer mais um teste em 24, apesar da recuperação. Por quê? Porque todo teste na média de 200, né, é onde os institucionais, né, os big players costumam reagir, porque a gente também tem número inteiro aqui, então a barra é grande, né, pode tentar a abertura. Para mim, provavelmente vai ficar nesses 28, e aí o caminho, né, 24, ainda, né. E aqui é que a reversão pode acontecer. Em 3 meses, né, barra grande, julho, agosto, setembro, né? E a abertura é essa, 22,97. Então, o caminho aqui para o papel é fazer. Para mim, fica aqui nesses R$ 24. Sinal de alta ainda para TOTOS, né? Porque se TOTOS, né, voltar a superar 28, né, inclusive esse 38,2, o caminho está aqui, ó. Faixa de R$ 33, que é o 61,8. Olha a reversão que o papel fez aqui em abril mais junho, com 36%. A gente tem um grande engolfo aqui. Mas engolfo esse de alta. Então, tudo indica, né, como a barra grande, que TOTOS ainda pode voltar nesses níveis. Por enquanto, vai depender muito de 28, né, para o movimento começar a ganhar força. Mas o sinal dela é de alta. Outra indicação, VEG. VEG é sempre VEG, né? Fabricante de motores, equipamentos. Bom, a VEG, né, ela abriu aqui na quarta-feira, 26 de final de outubro, né, numa quarta-feira, com um gap, não fechou esse gap, então ela está tomando suporte nessa abertura ainda, né, abertura é às 36,79, ou seja, a faixa de R$ 37, e aqui ainda uma primeira tentativa, né, inclusive a gente tem um grande vazio aqui para a VEG. Que vazio esse, né, que vai depender muito aqui dos R$ 34, para ela refazer. Então, aqui, por enquanto, provavelmente, né, como a primeira tentativa, vai haver mais um teste nesses R$ 40. Ó, que a gente tem aqui. Tem um histograma, né, com movimento negativo ainda, mas não me confirmou, só me confirmar aqui. E o OBV está aqui embolando, né? Entra aqui uma pressão de venda, mais os 37 dá suporte, e ele está embolando por quê? Porque justamente esse movimento de venda ainda não tem força para fechar esse gap, testar esses 34. Então, o caminho aqui, provavelmente na próxima semana, vai voltar a testar os R$ 40. Vai buscar uma recuperação. Se a gente olhar no histograma também, ó, no Rick Nash, ainda não tem força. Os vendedores ainda não têm grande força. Quer jogar o papel aqui para baixo, mas ainda não tem força. Não tem grande influência. Por enquanto, está testando sombra, né? A VEG deixou no final de novembro um hangman, a faixa aqui de 38,50, está testando sombra. Começou a semana aqui com um gap de fuga, e é justamente para fechar esse gap, né, que ela pode voltar aos R$ 40 na próxima, porque ainda tem muita sombra exposta aqui, apesar de grande indecisão ainda. Tá um cabo de guerra aqui entre comprador e vendedor
na faixa dos R$ 37. É uma briga grande ainda. Mas nenhuma confirmação de que o movimento possa acelerar. E no mês, né? Então, como está deixando sombra aqui ainda de novembro, provável mais um teste aqui dos 40, até a VEG, né, voltar nessa abertura aqui dessa mega barra, né, o movimento de outubro. Por enquanto, o caminho aqui é 34. Por enquanto. O perigo para a VEG ainda está longe, né? Está aqui embaixo, que é a mínima do ano, junho de 2022, mínima essa, 22,82, ou seja, a faixa dos R$ 23. Aliás, 23 não, porque aqui a gente tem o movimento do início de 2020, máxima 25, então o perigo para a VEG está aqui, a faixa dos R$ 25. Esse é o principal problema do papel. Tá longe? Tá. É impossível de voltar ali? Não. Por enquanto, né, o suporte de 37, provável mais um teste em 40, ou seja, né, a gente tem abertura aqui de novembro, trabalhando sombra, pode voltar esses R$ 40, agora se não ampliar, aí a gente tem suporte em 34. Ó, 3 meses também, sinal ainda de forte alta. E o perigo está aqui embaixo, 25. Então, o VEG provavelmente na próxima semana vai buscar uma recuperação. E energia elétrica, né? CEMIG. Bom, CEMIG ainda segue oscilando aqui nesse intervalo, né? Faixa de R$ 10, resistência aqui em 12. Ela, por enquanto, vai fazendo suporte aqui nos 10,98, ou seja, nesse número inteiro. Ainda há uma grande indecisão aqui, porque sempre, ou que testa, ou que se aproxima, né, desses R$ 12, que foi o caso aqui no início de dezembro, que foi a 11,70, entra a pressão de venda. Então, o caminho aqui para a CEMIG, pelo que a gente vê, né, desse movimento aqui do final de novembro, barra grande, provavelmente vai voltar a testar os 10,50. Tem um gap, tem barra grande, então para a próxima semana o movimento continua, que a gente vê aqui no histogram. Olha, barra grande, final de novembro, né? Tem a mínima do mês, que é R$ 10, mas aqui, né, o principal suporte de CEMIG é 9,50 ainda. É aqui que a reversão acontece, né, a caminho de 7,50. Porque 7,50 é onde acontece a reversão da tendência, a reversão do movimento é 9,50. Então, CEMIG, né, ainda está muito travada nesses R$ 12. E o que que a gente tem aqui dos últimos meses? Né? Engolfo de baixa, mas não confirmou esses 10, na verdade, né? 9,50, que é o principal, é reversão de movimento. Engolfou em novembro, mas esse engolfo aqui é de alta, mas está dependendo muito desses R$ 12. E desde que se começou a falar em privatização aí, né, começou com a Eletrobras, ok, mas tem a possibilidade aí de Sabesp, né, com o Tarcísio agora, né, no governo de São Paulo, e falam até de Sabesp nos R$ 100, né, então acabou puxando as outras, né, como o CEMIG também. Já com a vitória aí do Zema, né, foi onde o CEMIG também reagiu bem aqui, mas por enquanto, né, ela tá muito apertada aqui nesses R$ 12. E o que a gente vê aqui é uma divergência de baixa do papel agora, vai depender muito de 9,50. Então, CEMIG ainda tem essas sombras aqui para serem testadas. Provavelmente na próxima semana ela vem a caminho dos 10,50 mais uma vez. Ainda não confirmou, né? Não tem confirmação na semana, né? Nem no mês. Vai depender muito desse nível aqui. E em 7,50 reverte a tendência.
para o papel. Mesmo que ela volte a testar R$ 10, ela só vai confirmar a reversão de movimento aqui nos 9,50. Essa é a possibilidade para o papel. Outro papel que eu mostrei durante a semana foi Localiza, Rente 3, né? Rente 3 havia acumulado aqui entre os 62,50 e a faixa dos R$ 58, né? Que o papel confirmou aí no início da semana. Também mostrei uma entrada para a Rente 3, né? Suporte aqui na faixa 50, mas ela renovou a mínima no 52. E aqui a gente vê continuação nítida aqui. Então, na próxima semana, a primeira coisa que o papel vai testar é a mínima, ou seja, né, vem a caminho dos 52. Só que aqui na semana, o que a gente vê, no movimento até R$ 50. Na semana, né, eu ainda não tenho confirmação aí, né, dos vendedores. Por enquanto, a gente tem movimento até R$ 50. E na próxima semana, ela vai começar a testar essa mínima, né? Vai testar aqui esse número inteiro antes de reagir, antes de voltar, né, na abertura da semana anterior, né, antes de voltar nesse fecho da sexta-feira, 53,60, antes de voltar à abertura, né, que é 57, e a máxima ficou já próxima a R$ 59. E o mês, né? Qual que é o perigo aqui para Localiza? A mínima do ano dela está em 46,38. Então, a gente tem caminho aqui até os R$ 50, né? Inclusive, a gente tem aqui muitas sombras, então, é onde o papel volta a trabalhar essas sombras. Agora, o perigo aqui para Localiza não é a mínima do ano dela, não. É a mínima do ano passado. Mínima essa, né, que está aqui nos 44. Então, esse é o problema aqui para o papel. Agora, se confirmar, o caminho para Localiza é 34. Foi o ponto de reversão dela em maio de 2020. Essa é a possibilidade aí para Localiza, né? A gente tem continuação, e essa continuação, principalmente que do OBV, para a próxima semana, pode reagir no 52, que ela ainda vai testar essa mínima. Porque quando dá início à semana, né, quais são os principais pontos que o papel tem para buscar? Dependendo de onde ele fecha na sexta-feira, o primeiro ponto que a gente tem é a mínima da semana anterior e depois o fecho da sexta-feira. Fecho e abertura. Até que ele comece a se estabilizar para voltar onde? Na abertura da semana anterior e na máxima. Então, são esses primeiros pontos que o papel vai voltar, né? Para começar a semana. Ou, dependendo muito do que a gente via aí na na própria semana, né, e no mês, pode haver a continuação do movimento prévio, né, seja de baixa ou de alta. Mas no início da semana, sempre há um ponto ali para ser testado, dependendo de onde, né, o papel fechou na sexta-feira. Então, aqui, nitidamente vai voltar na mínima, porque já havia mostrado uma exaustão aqui, né, desses 53, e testa os 52 para, quem sabe, uma recuperação aqui para voltar aqui no 53,60. Então, há outros papéis também que eu vou mostrar aqui rapidamente, né? Deixa eu ver o que eu separei. Onde é que tá aqui?
sobre uma pesquisa aí do Itaú, né, com investidores institucionais brasileiros, né, o que piora a visão da Bolsa Brasileira. Eu acredito que o primeiro semestre, né, do ano que vem, não vai ser nada bom, principalmente com o governo ainda Sinai. Então, entre os pontos em destaque aí, 38%, né, dos participantes afirmam ter uma visão positiva para o Brasil nos próximos 3 meses, contra 77% da última pesquisa. Então, as principais escolhas, né, nas carteiras foram Equatorial, Eletrobras, Prio, né, que eu já mostrei, Prio, Itaú, Localiza e Sabesp. Sabesp, né, mas o papel ainda segue muito vulnerável à expectativa de privatização. Então, aqui, no entanto, né, Localiza, ela ainda tem aqui os 52 para testar, podendo intensificar até os 50. Porque agora, né, localiza, o movimento só vai voltar a ganhar força aqui em cima, em 59 ainda. Então, o ponto de compra dela ainda está aqui nessa acumulação, dela voltar para cá. Para voltar essa zona de gap que ela não fechou, né? Que foi a apresentação de resultado no início de novembro. E ela também na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, né, saiu notícia dela com um novo serviço para quem tem carro particular, então o papel não reagiu bem, o mercado não reagiu bem, né, e fechou aí, corrigiu bem, né, tem bastante pressão vendedora, e ainda fechou com 3,83. Então, vamos olhar aqui, EQTL3. Bom, o equatorial, o que que tem aqui, né? Um ombro, cabeça, ombro. Neckline para equatorial 27, que é aquela zona de gap. R$ 27. Ok? Bom, como houve um rompimento, não bem um rompimento, ainda que ainda não confirmou direito, foi no início da semana, né? Equatorial começou com 2,72, e aí, no dia 8, na quinta-feira, um engolfo, uma estrela cadente. Não bem confirmando ainda. Por quê? Porque logo abaixo a gente tem aqui, né? Próximo aos R$ 26, tem o número inteiro, tem a média de 200. Então, o equatorial vai voltar nesses 27 aí, na próxima semana. Ela vai delineando aqui uma divergência de alta aí, numa hora. Então, ela vai voltar a trabalhar essa sombra, né? Vai voltar a trabalhar esse movimento de quinta-feira, porque está deixando sombra. Aqui vai me mostrando uma continuação, apesar de que a venda não tem força. Por quê? Porque ela precisa confirmar justamente esses 27. Então, provavelmente na próxima semana ela volta nesses R$ 27 para poder confirmar esse ombro cabeça ombro. E para onde que a equatorial vai, né? Confirmando esse ombro cabeça ombro. Então, vendo que aqui ela deixou um triângulo, né? Então, o caminho aqui para a equatorial, se confirmar, né, é 24. Ela, por enquanto, né, além da média de 200 e do número inteiro, a gente tem esse gap grande aqui, né, no final de setembro. Então, ainda vai se sustentando, tomando suporte aqui. Se ela realmente confirmar os 27, né, aí o caminho é 24. E é a confirmação desse oco que está aqui. Ela vai refazer esse movimento anterior. Semana. Aqui, né, a gente tem uma continuação, mas ainda vai ter um repique, e o OBV ainda não deu total força aí para esse movimento, para essa reversão. Depende muito dos 27. A semana, idem, né? Porque se ela não confirmar isso aqui, o equatorial vai voltar a trabalhar essa máxima, né? Essa máxima não. A gente tem barra grande e sombra. Então, o equatorial, né, provavelmente vem a caminho de 28,50. É aqui, se não ampliar, que a reversão pode ocorrer, né? Ela pode deixar um pivô, formar um pivô de baixa aqui para voltar nessa barra grande, que é o 24. Também ainda não me dá confirmação. Mês, idem, né?
A Equatorial formou aqui no início de 2020 uma divergência, né, que que ela fez um movimento aqui, que foi 19, né, R$ 19. Então, aqui, ela fez a divergência aqui, mas divergência escondida, né, porque ela continuou. Em outubro, né, ela avançou, fez máximo em 30, mas, ó, sem sombra superior, só um bocadinho, exaustão. Novembro, né, ela testou esses 30, mas não confirmou, porque ela abriu com um gap de fuga, fechou, testou aqui, fez máximo em 30,49, mas ainda não confirmou esses R$ 30, e aí deixou um engolfo. Só que aqui, né, o principal suporte de equatorial, ou seja, para uma reversão aqui uma força maior de venda, né, é 22,50 ainda. Ó, aqui tá janeiro, 22,50 não. Mínima 20. Peraí, o que é que eu tenho que consertar? Mínima do ano, né, de equatorial, 20,51. Por enquanto, né, ela tem suporte em 24, mas é só aqui embaixo, né, que o movimento vai ganhar força. Depois nós temos suporte em 22,50, que foi a reversão dela em julho, mas o principal suporte de equatorial, ou seja, para destrambelhar de vez, é 19,50. Por quê? Nós temos barra grande aqui, né, do ano passado. Abertura 19,29. Então, o suporte aqui, para uma reversão aí da tendência, é 19,50. E aí a gente tem caminho março de 2020. Mínima R$ 14. Por enquanto aqui, nós temos retorno em 24. Isso se ela confirmar os 27. Porque se ela reagir, né, voltar a superar R$ 28, a gente tem a abertura do mês passado. A abertura é essa que é 29,80. Então, essa é a possibilidade aqui para equatorial. Vamos olhar em 3 meses, o que é que tem? Ó, estão vendo aqui em 3 meses? Ou seja, equatorial ainda vai tentar esses R$ 30 outra vez, até confirmar qualquer movimento. Nós temos aqui divergência, mas essa divergência é escondida ainda. É para continuar o movimento. Então, como é que a gente tem aqui, como é que a gente pode projetar uma possível, né, nova máxima aí para equatorial? Porque o fato é que a equatorial testou 30, mas ainda não confirmou. Então, vai depender muito dela confirmar também esses R$ 30. E aqui, o início do ano, até julho, agosto, setembro, a gente tem um padrão aqui, é conhecido como padrão hot dog. Isso geralmente dá uma hot dog. Estão vendo dois candles aqui, no meio a salsicha. Isso geralmente é uma continuação, inclusive por conta dessa divergência escondida. Então, o que a gente pode fazer aqui? É projetar julho, agosto, setembro. Vai depender muito dos R$ 30, não é? Então, aqui, a equatorial ainda pode renovar nos 31, que o 100% é 33. Mas como a gente tem barra grande, provavelmente ela vai voltar ainda na mínima do ano, né? Se aproximar dessa mínima do ano, até até maior movimento aqui. Por enquanto, né, o que a gente tem para equatorial é 31 agora. Ela pode dar continuidade até os R$ 31. Essa é a possibilidade aí para equatorial. Elete 3,
Bom, a LED3 se aproximou, por enquanto, da mínima de novembro, que é 41,75, né? Por enquanto, ela está em 42,50. E nós temos a possibilidade aqui de um fundo duplo, né? Para voltar a 45, ou seja, ela pode refazer esse movimento aqui, por conta de sombra. Mas se ela confirmar, né, a gente vê suporte aqui em 41,50, né? A mínima é 41,75. Se ela não se segurar aqui nesses 42,50, né, na próxima semana ela pode continuar o movimento até os 41,50, testando sombra, né? E ela veio a 45, mas houve aqui a rejeição. Então, ela pode continuar. O movimento do início de dezembro, né, ela reverteu aqui os 47, confirmou com engolfo. Semana, porque aqui, olha, OBV ainda não deu tanta força, né, por conta dessa sombra, depender aqui desses 50, mas o histograma aí está com um movimento forte de venda, né? Uma volatilidade maior para o lado vendedor. Então, aqui, olha, para a próxima semana, ela ainda pode testar essas sombras, né? O 41,50. Deixa eu tirar isso aqui. Testando essas sombras, olha, a mínima de julho, 41,32. Então, ela pode testar essas sombras, né? Antes de voltar aos 45. Agora, né? Se ela confirmar, a gente tem barra grande aqui, ó, 38,50, né? Se Eletrobras confirmar 39, aí ela provavelmente vai refazer o vazio que está aqui, porque a média está ligeiramente flat, né? Deixa eu tirar isso tudo aqui que confunde. E pode haver aquele teste ainda, né? Uma continuação. Porque ela deu o gatilho aqui no dia 7 de novembro, né? Com um gap de fuga. E o mês, olha, mínima de novembro, mas é em 39 que a coisa piora. Então, até aqui a gente tem suporte ainda para a Eletrobras. Sinal de alta no mês, né? Porque aqui ainda há uma grande indecisão. Olha, eu tenho um engolfo de baixa no mês de novembro, mas como a sombra pode haver mais um teste, ela pode voltar na abertura do mês anterior ainda, sim, senhor. Em 3 meses, né? A pressão vendedora está aqui, na faixa de 49 ainda, né, que ainda não confirmou. E próximo suporte 39, porque a gente tem essa barra grande aqui, de abril mais junho, né? Abertura aqui em 38. Então, como a gente tem sombra, né? Pressão de compra também aqui, né? De abril, pressão de compra aí, abril 2021, abril desse ano, né? Nós temos uma divergência, ó, mas essa divergência não é escondida, é de baixa mesmo, e uma grande cunha aqui em 3 meses para a Eletrobras. Então, assim, a Eletrobras está funilando aí nesses 49, né, até os 49. E aí, aqui, vai depender muito agora de 39. É justamente onde essa cunha vai ganhar forma. Só que aqui, o que acontece, né? E a gente tem muita sombra aqui para baixo também. O que acontece com o padrão, né? Porque aqui a gente tem o primeiro movimento que é 39, né? Barra grande vai dar o suporte. Depois, ela volta, antes de confirmar a cunha, ela vai voltar nessas sombras. E aí sim é que a gente tem um rompimento. Porque confirmando isso aqui, né? O caminho para a Eletrobras está aqui na faixa dos R$ 28, onde ela pode terminar essa cunha. Aqui é uma divergência de baixa. Mas, por enquanto, né, o que a gente vê aqui, a volatilidade, que é o que a gente tem no diário, não é tendência, tendência a gente só tem gráfico grande,
ela pode testar os 21,50 ou 21,50, 41,50, né? Mas com suporte aqui ainda em 39. Aqui ainda não tem o gatilho, não. Por enquanto, ela pode testar é sombra, a faixa aqui de 41,50. Se confirmar, é onde ela vem a 39, né? O vazio que a gente tem aqui. Que a média está ligeiramente flat, ainda não deu grande indicação, né? Mas que a gente tem sinal de alta na semana e no mês ainda. Ó, tá testando o movimento de novembro. Então, aqui é um suporte importante, né? Para ela voltar desses 49. Mas é só ali que a situação piora. E Sabesp, né? Sabesp que ainda segue vulnerável aí, essa expectativa de privatização, né? Tarcísio já deu indicação aí, grande indicação de que pode acontecer. E aqui a gente tem a possibilidade de um ombro, cabeça ombro para a Sabesp, né? Mas é só em 53 que ela confirma para voltar a fechar esse gap, para voltar aqui em 49, refazer esse vazio. Ainda não tenho sinal para isso, né? O que ela vai me dando sinal aqui é de que pode buscar recuperação mais uma vez, porque nessa semana eu até mostrei uma entrada, né? E a possibilidade aqui é da mínima, né? Do mês de outubro, que é 55. Ela cravou outra vez, ó, até quinta-feira, onde ela reagiu entre a pressão de compra. Sinal de alta na semana. Então é só no 53 que a coisa pega fogo, né? Porque ela deixou um hangman em novembro, né? Na faixa de R$ 60, que foi onde ela se aproximou mais da máxima histórica dela, essa máxima é de julho. E ela tá aqui na briga, né? Tá nesse intervalo aí. Dos 55 e R$ 60 está nessa briga. Agora tá testando sombra, mas é só em 53 que a coisa, né, ganha forma. Por enquanto, não. Por enquanto, ela vai continuar trabalhando nesse intervalo, né? Vai ficar oscilando aí nesse intervalo. E o papel é bem nervoso, né? Tem que ter bastante cuidado. Principalmente com o spread, né? Na primeira hora, o spread é alto, de Sabesp também, né? Para quem faz day trade, né? Agora, para ficar posicionado, tomar uma posição no papel, agora não, né? Porque ela tem um movimento grande aqui, né? A partir de julho, tem muita sombra, tem um barra grande, não acho assim, tem um gap. Então, aqui, pelo menos, né, esperar um teste de 49, para ela voltar a trabalhar esse 60. Porque se não confirmar, o caminho dela está aqui embaixo, né, R$ 43, também o nível de FIBO aqui, mês de julho. Mas aqui, olha, aqui por enquanto está dando continuação, tanto o histograma, mesmo em 3 meses, tanto o histograma quanto o OBV. Então, aqui, né, para ela ampliar movimento, agora é a máxima histórica dela, que é o movimento de fevereiro de 2020, máxima essa 62, 68. Se nessa acumulação, né, ela não retornar para a zona de gap, ela vai para a máxima histórica. Aí a gente tem 62, 68, né, podendo testar o número inteiro, R$ 63. E quando fala em privatização, né, há quem diga aí de Sabesp nos R$ 100, mas vamos ver, né? Por enquanto, né, ela está oscilando muito aí, o papel é bem nervoso, né? Quando dá para subir, sobe num gás, quando dá para cair, cai num gás também. Mas aqui não vejo grande movimento ainda além de 60, né? Ela, por enquanto, vai delineando um ombro, cabeça a ombro. Mas é só aqui que a coisa, né? O movimento vai ganhar força mesmo para ela trabalhar esse gap, né? E o caminho é 49.